Bom dia, turma linda! Oi, Sora. Tudo bem? Tudo bem, você? Bem também, graças a Deus. Oi, Sora. Tudo bem, Manga? Só alegria? Oi, Sora. Tudo bem? Tudo. Olha só. Avô D. Espera. Olha o Clash aí, ó. Ó o Brau, o Brau. Pessoal, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de iniciarmos, tá? Eu ontem à noite eu fui lá no Galileu pegar as notas das atividades avaliativas de vocês, ok? Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos ver. Oi, Maria. De armazenagem, 600 Tá passeando, né? Minha mãe tinha médico, Sora. Eu tive que vir. Ah. Ô, Mas eu tô no Maria, carro. deixa eu falar uma coisa para você. A sua segunda atividade, atividade número 3, aparece para mim que você fez, mas você não enviou, não finalizou. Chegando em Não? casa, você olha para mim? Olha sim, Sora. Aí você manda para mim, não tem problema, tá? Caso Aham. falhou as suas tentativas lá, você não conseguir me enviar, você manda na Agenda Edu as respostas que você colocou, que a Pro corrige, tá? Não tem Tá problema. bom, Sora. Às vezes acontece você fazer, finalizar e dar algum erro e não chegar na minha mão, tá? Então, Sim, confirma eu lá. mandei sim, mas vou ver lá. Tá. Não, acontece. Aconteceu o bimestre passado com os alunos, pode ter acontecido esse mês com você. Tá bom, Quem Sora. mais? Tem mais uma aluna, quem que é? Ana. Ana tá aí? Natália? Não, né? Acho que Então a não. Natália, depois eu entro em contato com ela e converso com ela. Pessoal, a respeito das atividades avaliativas, ontem eu estava olhando as notas e aí eu acabei entrando na Agenda Edu e eu vi que tem alguns alunos com algumas dúvidas. Então, assim, vamos lá, vamos partir do início. É assim, ó, todas as vezes que vocês receberem a correção da atividade, ela tem o enunciado da questão e as alternativas, A, B, C, D, E, tá? E a minha alternativa não necessariamente é a sua. Por quê? Porque o Moodle, o sistema, a plataforma, a hora que a gente joga a atividade lá, ele embaralha. Então, assim, ele embaralha o quê? Ele embaralha as alternativas. Então, por exemplo, vamos supor que o Breno, na primeira questão, colocou a Maria pôs a B, a Júlia pôs a C, a Estela pôs a D. Cada um pôs uma alternativa. E pode estar correto todos eles. Vai depender do que está escrito na alternativa. Porque o Moodle, ele embaralha. Então, quando os professores mandarem para vocês as atividades, as correções, vocês têm que olhar o que está escrito, tá? Não vai olhar só na alternativa que não vai dar certo. Tudo bem? Então, assim, eu peço que vocês olhem direitinho, porque eu conferi a P2 de todo mundo e de acordo com as respostas que vocês colocaram lá, as notas são aquelas mesmo, ok? Agora, a atividade 2, 3 e 4, eu ainda não lancei no Galileu. O que eu vou fazer? Eu vou juntar as 3 notas, vou somar, vou dividir por 3 e vou colocar lá. Sexta-feira, eu vou colocar as respostas, eu vou mandar as 3 provas para vocês. Na Agenda Edu, vou mandar as atividades avaliativas. Vocês vão conferir, tá? Confere, mas não, de novo,
Não é para conferir a alternativa, é para conferir a resposta mesmo. Leia, tá? E aí sim, se tiver alguma dúvida, aí vocês entram em contato comigo de novo. Combinado? Então, mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Presta atenção na hora de fazer as atividades. Vocês estão em casa, vocês têm a apostila, vocês têm as aulas, vocês têm o caderno, as anotações que vocês estão fazendo. Então, gente, não façam com pressa. Tem aluno fazendo essas atividades avaliativas muito rápida. Eu olho lá, tem aluno que faz as atividades em 3 minutos. Tem alunos que faz atividades em 5 minutos. É muito rápido. E aí é alternativa, gente. Se você errar uma questão, já é 8. Se você errar 2, é 6. E se você errar 3 de 5, é vermelho, é 4. Então, assim, a probabilidade de você tirar uma nota vermelha é grande se você não ler com atenção. Então, tem que parar para fazer com excelência, tá? Não precisa ficar 2 horas com a prova aberta. Mas, gente, 5 questões, vocês devem olhar, ver direitinho. Terminou, volta na primeira, confere, é isso mesmo. Não, a 2 não, beleza, tá certo. Confere, depois envia, porque depois que você enviar e finalizar, não tem jeito de arrumar mais, tá? Então, tomem cuidado, porque eu fui pegar as atividades lá ontem à noite, né? Eu não coloquei no sistema ainda porque preciso ajeitar esses alunos. Mas eu tenho alunos que tiraram algumas atividades, tiraram 2. 2. 2. Então, assim, tomem cuidado, faz devagar, né? Essa é uma atividade só, vai ter mais 2 ainda. Mas façam com excelência, tá? É 5 questões de cada disciplina. Prova, vocês fazem 10, sem consulta. Tem que ficar estudando antes. Então, assim, né? E qualquer dúvida, pode contar comigo. Pode me mandar mensagem. Professor, não entendi. A Luana tá aí? Lu? Lu? A Luana não tá hoje? Tá bem, professora. Ah. Então, olha só. Eu vou voltar numa atividade que provavelmente ela vai ver depois a aula, né? No Moodle, a live gravada, e ela mandou uma mensagem na Agenda Edu para mim perguntando, ela tá com um pouco de dúvida sobre o anti-D. Então, eu vou responder a pergunta dela, mesmo ela não estando aí, porque por lá é difícil explicar. Então, eu vou explicar aqui na live, depois vocês falam para ela que eu respondi a pergunta dela da agenda, tá? Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer com excelência a partir de agora, vamos fazer com seriedade, toma cuidado. Às vezes, uma palavrinha torna a frase errada e você acha que está certa. Aí você coloca, erra. E aí, não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês tirem 10. Eu quero 10. No entanto, a maior parte das atividades que tem lá são atividades que estão na apostila. Então, não é para vocês terem muitas dificuldades para fazer, tá bom? Então, olha só. Respondendo a pergunta da Luana, né? Vai que tem algum aluno que ficou com essa dúvida aí. Então, nós temos 3 tipos, né? De reagentes. O anti-A, o anti-B e o anti-D. O anti-D, Luana, é para a gente descobrir o fator RH. Como assim? Eu quero saber se a pessoa tem sangue positivo ou sangue negativo. E aí, quando eu coloco esse reagente numa gota de sangue, se na gota de sangue formar um monte de bolinha, significa que o sangue tem o fator RH. E aí, então, esse sangue é um sangue positivo. E quando eu coloco a gota de sangue e coloco o reagente e nada acontece, significa que a pessoa é negativa. E aí a pessoa não tem a proteína. Então, o anti-D, ele é
um reagente que, em contato com o sangue, ele mostra se tem a proteína positiva ou não. Se tiver a proteína positiva, ele coagula. E aí, então, fica um sangue positivo. Tudo bem? E se não coagular, é um sangue negativo. Ok? Então, agora nós vamos, pessoal, montar aquela tabela que nós fizemos, que eu pedi para vocês tentarem fazer com os pais, os vizinhos, os conhecidos aí. Deixa eu abrir. Que é aquela tabela de quantas pessoas têm o tipo sanguíneo. Essa aqui, ó. Então, nós vimos no gráfico que a maior probabilidade é sangue O, seguido de A, depois B e AB. Será que se nós fizermos isso com a nossa sala, nós vamos conseguir identificar mais ou menos a mesma coisa? Então, vamos lá, página 18. Então, você tem lá o tipo O, tipo A, tipo B, AB e O. Esses são os 4 tipos de sangue que nós temos. E eu quero saber se vocês fizeram aí quantas pessoas tem. Vamos começar, vamos na ordem aqui. Vamos lá, quem tá aqui primeiro? Maria, você fez? Oi, Quantas Sora. pessoas na sua casa? Então, Sora, eu fiz com 23 pessoas. Uau, vai. Tacamos no grupo da família. Tipo O eram 14. 14? Sim. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Certo. Tipo A, 7. Hã? B e AB tinha só um cada. B e AB. Assim? Aham. Muito bem. Por que eu pus o O aqui? É total. Muito bem. Próximo, Cauane. Você fez aí na sua casa? Não? Você sabe o tipo sanguíneo de alguém? Não? Eu sei só o meu e da minha mãe, Sora. Que tipo que é? O meu é o negativo e o dela é o positivo. B? Isso. Tá. Então, a Cauane e a mãe, sangue B. Júlia? Sora, aqui na minha casa tem uma pessoa do tipo O. Sim, Eu fiz com uma a gente amiga aceitou, também. disse que era pra Duas mandar do pra ele, tipo que A. seria tudo a ele. Certo. Uma do E aí eu tipo falei pra B você, né? A gente mandei um e-mail falando assim, olha, mas Ok. agora a gente e tem uma que do tipo discutir AB. pra ver o que seria E uma plausível ou não. Ok. Lucas? Fez, Lucão? Sora, aqui tem 2 pessoas do tipo A, positivo, e 2 do tipo O, positivo. Muito bem. Aqui nós estamos fazendo só o tipo de sangue. Se é positivo ou negativo, nós não vamos entrar nisso. Nós vamos pensar só no fator RH, tá? Igual o gráfico acima. Tudo bem? Então, depois do Lucão, tem mais alguém? Breno, fez, filho? Eu só fiz da pessoal de casa aqui. Quantos são? São 4. 3 é O positivo e 1 é O negativo. 3 é O? 3 é O positivo e 1 é O negativo. Certo. Quem mais? Vi. Fez, Vitória? Fiz, Sora, eu peguei da família e uns amigos. Tem Tá. 3A, 3A, 1B, 1B, 1O 1O e 1AB. e 1AB. Ok. Estelinha? Sora, aqui em casa tem 1A 1A e 2O. e 2O. Ótimo. Isa?
Sora, eu fiz só daqui do pessoal de casa, que são 5 pessoas. Certo. Um do tipo A, Um A, um B um B. e 3 AB. Eita, que legal. Diferente. Muito bom. Quem mais? Pessoal com as câmeras já falaram. Mais alguém quer falar? Que tá com a câmera desligada aí? Manganote. Fala. Sora, o meu Oi. eu fiz comigo, o meu pai e o meu irmão, né? E daí eu não perguntei pra minha mãe. Só que deu Pode falar 3A. 3A. Professora, eu também eu quero também. Pode falar, Ruth. A minha irmã, eu e minha mãe é tudo A e meu pai é O. O e 3A. Legal. Mais alguém? Lívia, Ana Clara, Ô, na Sora, Rebeca. Fala. tem 15 pessoas com O e 3 com A na minha. 15? 5, 10, 15 O e quantos A? 3. Ok. Bom, mais alguém fez? Rafael, Silvério, rei do não sei das quantas, Charles. O peão. Tudo bem? Só? Podemos finalizar? Então vamos contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 39 pessoas são O. 5, 10, 15, 20, 25, 26 são A. 5, 6B e 6AB. Se a gente analisar, o B e o AB ficou muito próximo, né? Porque dentro de uma família ali, nós tínhamos só dentro de uma família 3 AB. Isso é raríssimo de acontecer, né? Mas não tem problema, tá? Vou apagar aqui e agora nós vamos fazer as porcentagens, que é o que tem que colocar na tabelinha. Então, esses números de cima, vocês fizeram, né? Agora, pode deixar o que vocês fizeram aí, não tem problema. Agora faz uma outra aí embaixo. Então, quantas pessoas foram entrevistadas? Vamos lá, 39 mais 26 mais 12. 6, 7, 8, 8, 16, 17, vai 1, 3, 6, 7. 77, é isso? Então, no total, foram 77 pessoas entrevistadas. Das 77 pessoas, agora vocês precisam transformar em porcentagem. Então, 77 é 100%. Todo mundo. 39 pessoas, quantos por cento? Regrinha de 3, né? 77x é igual a 39,00. X é igual a 3.900 dividido por 77. Cadê os bons aí? Cadê meus amigos bons de matemática? 3.900 dividido por 77. Vai dar 50%. E umas dízimas aí. Os 50% das pessoas entrevistadas são do tipo O. Ok? Olha que interessante. 50%, então aqui está distribuído quase 25 para 25, né? Ó. Aqui são 12%, 12 pessoas. Então aqui vai dar... Não vai dar mais. Vamos fazer. 26 agora. 26 pessoas são do grupo A. 2.600 dividido por 77. Vai dar 30, quase 34%. Vamos arredondar aqui. Se a gente somar aqui, ó, 5, 6, 7, 8. 84 para 100%.
Dá 16%. Como que ficou igual, ó? Então, eu divido aqui 8% para B e 8% para AB. Tudo bem? Ok? Então, aí, nós temos a nossa pesquisa pronta. Então, nós temos 50% das pessoas entrevistadas era do grupo O. Continuou, bacana. Depois, seguido de A, muito bem. Aqui deveria dar uns 2% a 3% e aqui um pouquinho mais, de acordo com a população brasileira. Mas ficou muito próximo, né, do gráfico que nós tínhamos em cima aí, ok? O grupo A continua na mesma ordem, só os dois últimos aí que o AB passou a perna no B e no A, né? Mas, porque tínhamos aí duas famílias, uma grande quantidade de pessoas aí desse grupo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, essa atividade aí era para vocês fazerem separados. E aí, quem não fez ou quem quiser, pode copiar da sala também, porque aí fica com os dois. Então, eu quis fazer porque geralmente tem alunos que acabam não fazendo. Então, vamos lá. Vamos às correções agora das atividades. Então, eu vou compartilhar a tela, aí tem as respostas. Nós vamos discutir cada uma delas e qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Então, a primeira questão está assim, ó. A análise do sangue de 2 indivíduos revelou os seguintes dados. Então, aqui você tem os valores normais, o indivíduo A, os valores dele, e o indivíduo B também. Olhando nas hemácias, o que a gente percebe? Que o indivíduo A tem pouca hemácia. A pergunta é, quais patologias o indivíduo A e B tem? O que o indivíduo A tem, pessoal? Faltando... Anemia. Isso, muito bem. Então, o indivíduo A, ele vai ter anemia. E o indivíduo B, ele tem o quê, gente? Ó, ele tem falta de plaqueta. A falta de plaqueta pode gerar o quê na pessoa? Hemorragia. Isso. Essa pessoa pode ter hemorragia, falta de coagulação. Essa pessoa pode ser um hemofílico, pode ser uma pessoa que não tem, né? Essas plaquetas por genética. Ou essa pessoa pode ter tido uma dengue e está se recuperando. E aí o número de plaquetas com dengue cai muito, ok? Então, olha aí as respostas. Indivíduo A, anemia. Indivíduo B, hemorragia. Alguma dúvida? Tranquilo? 2. Quando há um ferimento na pele, bactérias podem penetrar no local e causar infecções. Letra A. Quais células se dirigirão ao local para combater as bactérias invasoras? Quando a gente fica doente, quais são as células que vão e combate? Quem é as nossas células de defesa? São os nossos? Leucócitos. Leucócitos. Esses anticorpos são chamados de leucócitos, são os glóbulos brancos. Como são denominados os processos pelos quais as células desempenham a sua função? Tem um, pessoal, que eu já contei para vocês como que chama, e o outro não. Então, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês rapidinho. Então, funciona assim, ó. Vamos supor que isso daqui é um vaso sanguíneo, ok? Aqui dentro do vaso sanguíneo tem os glóbulos brancos, os leucócitos. Aí, de repente, chega uma célula invasora aqui fora. O que vai acontecer?
esse leucócito vai sair do vaso sanguíneo. Quando o leucócito sai do vaso sanguíneo, existe um nome. Esse nome é diapedese. Então, o que é a diapedese? A diapedese é a saída do leucócito de dentro do vaso sanguíneo, ok? Então, quando ele faz isso aqui, ó, quando ele sai do vaso, é chamado de diapedese. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai em busca da célula invasora. Aí, ele vai chegar perto, vai tentar englobar e vai colocar a célula invasora dentro dele e vai se destruir. Quando o leucócito abraça, engloba uma partícula para destruir, tem um outro nome. Esse nome é fagocitose. Então, a pergunta é: como é chamados os processos para captura do indivíduo aqui, do corpo estranho? Diapedese e fagocitose. Tudo bem? Então, esses são os dois processos aí envolvidos no processo de captura do indivíduo. Isso é na letra B de bola. Ok? Muito bem. Próxima questão. Em condições normais, o número de hemácias na espécie humana é relativamente constante. 5 milhões para homens e 4,5 para mulher, em média. Vocês estão ouvindo a criança? A criança jogar? Ah, eu não aguento, gente. Ô, Pietro. Uma felicidade, né? Tem que falar baixinho, filha. A mamãe tá dando aula. Tudo bem? Você vai se comportar? Professora, deixa eu ver o Pedro. Pois eu chamo ele aqui, ele tá sentadinho ali. Então, vamos continuar. Em condições normais, o número de hemácias na espécie humana é relativamente constante. 5 milhões para homens e 4,5 para mulheres, em média. Como isso pode acontecer, pessoal? Visto que a duração de vida das hemácias tem mais ou menos 120 dias. Pessoal, se uma hemácia vive 120 dias, por que a gente não fica sem? O que acontece? Porque ela se renova. Aonde que elas se renovam, Cauane? Em que local do nosso corpo essas células se renovam? Professor, eu fiz assim, ó. Isso se deve à renovação constante das hemácias. Isso, tá certo. Só tá faltando onde ocorre esse processo aí que você falou. Onde é? Deixa eu ver se alguém aqui no chat respondeu. Isso, Estela. Na medula óssea. Então, é exatamente o que a Cauane respondeu, mas completando aí medula óssea. Tudo bem? Então, as células estão em constante renovação, porque ela é um tecido conjuntivo hematopoético, e isso se dá na medula óssea. O meu tá um pouquinho diferente aqui, ó. Então, o meu tá aqui, ó. As hemácias são produzidas continuamente pelo tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo, né? Que se encontra no interior dos ossos. Em vez de colocar interior dos ossos, coloca a medula óssea. E o seu, Cauane, tá perfeito. Não apaga não, tá? Só completa aí, põe entre parênteses, medula óssea. Alguém quer ler a 3? Ficou diferente? Tranquilo? Não.
4. Resuma as funções do sangue. Pessoal, tá faltando uma função aqui. Quem sabe qual é que tá faltando? Qual função que tá faltando aqui na resposta? Coagulação. Isso, muito bem. Então, a primeira resposta aí, o sangue tem 4 funções principais. A primeira é transporte de nutrientes. Não precisa ficar colocando tudo isso, oxigênio, gás carbono, nutrientes, hormônios, blá, 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 blá. Não, põe assim, ó. Transporte de substâncias. Na outra linha, defesa por meio de leucócitos. Homeotermia, que é a regulação da temperatura. E a última aí, que não está escrito aí, coagulação sanguínea. Então, o sangue também é responsável pelo processo de coagulação. Importante isso aí. Não precisa colocar tudo isso aqui não, tá? Ó, transporte de substâncias, defesa por meio de leucócitos, homeotermia, regulação da temperatura e coagulação do sangue pelas plaquetas. Certo? Tranquilo? 5. Explique por que indivíduos do tipo O são considerados doadores universais, enquanto os AB são considerados receptores. Pessoal, o tipo O é doador porque eles não possuem aglutinogênios nas hemácias. Eles não têm aquelas... Como pode ser chamado o aglutinogênio? Proteína. Proteínas, muito bem. E o tipo AB são receptores porque não possuem aglutininas. O que são aglutininas? Anticorpos. Isso, anticorpos. Então, escreva o que tem aí, quem fez diferente, e coloca assim, ó. Depois de aglutinogênio, ou embaixo, coloca entre parênteses proteínas. E embaixo das aglutininas, põe aí anticorpos. Então, aglutinogênios são proteínas e aglutininas são anticorpos. O O não tem proteína e o AB não tem anticorpos. Então, por isso, eles são doadores e receptores universais. Na sequência aí, respectivamente, né? A 6 eu quero ouvir de vocês. Qual o perigo de aspirar gases que saem do escapamento dos veículos? Quem que fez essa? E quer falar? Muito importante essa. Fala, Júlia. Sora, eu não sei se está certo, tá? Mas eu coloquei. Eles têm muito dióxido de carbono que não sacia a respiração das nossas células. Assim podemos passar mal, morrer ou até ter sequelas daquela situação. Júlia, em vez de dióxido, você vai colocar monóxido. Ah, tá bom. Tá? Troca aí. O resto tá certo. Fala, Cauane. Eu coloquei, ao ser respirado, entra na corrente sanguínea, provocando dores de cabeça e dificuldades respiratórias. Provocar morte. Isso. Muito bem. Quem mais? Quer ler, meninas? Lucão? Vai, Isa.
Sora, eu coloquei que, pois, quando respirados por muito tempo, podem causar problemas respiratórios graves. Isso, muito bem. Vocês colocaram o problema, ok? Que o problema mais grave aí, principal, é a asfixia, né? É causar a morte por asfixia. Mas por que que ele causa a morte por asfixia? Porque, pessoal, o CO, que é o monóxido de carbono, ele tem uma afinidade com a hemoglobina. E aí ele coloca aqui na apostila de vocês, ó, que ele é um composto estável com a hemoglobina. Composto estável significa afinidade. Então, como o CO tem afinidade com a hemoglobina, ele se une à hemoglobina. E aí, a hora que chega o oxigênio, ele impede que o oxigênio entre nos alvéolos pulmonares e impede que o gás carbônico que está voltando às nossas células saia dali. Ele impede a troca desses gases, tá? E aí causa asfixia. Tudo bem? Então, não precisa apagar o que vocês escreveram, só completa embaixo, escreva essa frase aqui, ó. O monóxido de carbono possui. O monóxido de carbono possui uma afinidade com a hemoglobina. E impede a troca gasosa. E impede a troca gasosa. E impede a troca gasosa. E aí o que causa? Tudo aquilo que vocês já colocaram em cima, né? Que a asfixia pode, né, causar aí diversos fatores perigosos, né? Pode ocasionar até a morte da pessoa se ela ingerir muito monóxido de carbono. 7. Qual a importância de conhecer os tipos sanguíneos do doador e do receptor antes da transfusão de sangue? Pessoal, eu preciso saber para ter certeza que nós somos compatíveis e assim evitar a aglutinação das hemácias durante a transfusão. Imagine você precisa receber sangue. Aí eu sou do tipo B e ainda no meu sangue tipo A. Aí o meu sangue B, que tem, né, aglutininas do tipo A, vai começar a combater esse sangue. O meu sangue, pessoal, vai começar a coagular, porque os meus anticorpos que tem no meu sangue, no plasma, vai tentar combater aquilo. Aí vai começar a aglutinar, o sangue vai parar de correr, eu posso morrer. Então é gravíssimo fazer uma transfusão de sangue em pessoas que não são compatíveis. Então é importante conhecer o tipo sanguíneo do doador e do receptor antes da transfusão, para não acontecer da aglutinação das hemácias e assim ocasionar aí, né, a morte da pessoa, ou às vezes a pessoa passa mal, dá tempo do médico reverter a situação, mas em alguns casos pode ocasionar morte, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aí. O que são aglutinogênios e aglutininas? Já estamos cansados de falar sobre isso e onde são encontrados. Aglutinogênios são proteínas encontradas nas hemácias. E aqui na aglutinina tem um erro na minha apostila, hein? Vai copiar errado. Aglutininas são anticorpos encontrados no plasma. Então, aqui na minha apostila, essa palavra proteína precisa ser substituída por anticorpos. Então, repetindo, aglutinogênios são proteínas encontradas nas hemácias. E aglutininas são anticorpos encontrados no plasma. Troca aí, tá? Deixa certinho. Tudo bem?
Dando um malabarismo aqui em casa hoje. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Eu tenho uma dúvida, só que, tipo, não sei se não tem tanto a ver com sangue, mas é que minha irmã quebrou o braço, aí teve que ajeitar o osso, tá? Aquela coisa. Pra curar o braço, o osso voltar ao normal, precisa dos glóbulos brancos ou a medula óssea vai produzir mais o osso que estava faltando? Lembrando que o osso é tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo ósseo, ele tem a capacidade de se regenerar, né? De se formar novas células, né? Então, na verdade, aí o que está acontecendo é uma produção do tecido ósseo. E todas as nossas células são fabricadas na medula. Então, está acontecendo, sim, a formação de novas células para colar esse osso que foi rompido, né? Mas não tem nada a ver com leucócitos, nem doação de sangue, nada disso. Mas as células dela, a medula está produzindo novas células do tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo, tá? Sora, mostra o Pietro. Pietro. Pi, vem aqui. Nem tá de pijama ainda. Que eu tô dando aula desde cedo. Vem cá, filho. Falar oi para os alunos da mamãe. Vem aqui mostrar para eles querem ver. Ele tá lutando. Você acha que eu posso? Você acha que eu posso com isso? Vem aqui. Vem aqui, fala um oi, só um oi. Fala oi, gente. Oi, gente. Oi. Oi, Pietro. Oi. Olha quanta gente. Essa turma, cada um manda um beijo, então. Fala tchau, gente, que eu tô jogando. Tchau, gente. O celular é mais importante, né? Você não sabe? Sabem disso, né? Por vocês estariam aí no celular, no videogame, mas tem que estudar, né? Eu sei. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Agora, eu não lembro se eu fiz a leitura com vocês. Eu fiz a leitura com vocês sobre a doação de sangue? Não. Não. Não? Então, eu vou pedir para vocês grifarem algumas partes, tá? Então, isso daí, na verdade, é um texto complementar. E ele vai falar sobre algumas coisas sobre doação de sangue. Então, assim, grifem aí, ó. Doar sangue é um ato voluntário. Ninguém pode doar sangue se não quiser, tá? Precisa ser uma coisa que, assim, você vai fazer porque você tem vontade de fazer, porque você quer fazer, tá? Só que para doar sangue, eu não posso qualquer um doar. Existem alguns requisitos básicos, tá? Grifem esses 4 primeiros aqui, ó. Estar em boas condições de saúde, ter 16, menores de 18 anos necessitam de autorização, 69 anos de idade podem doar desde que a primeira doação tenha feito até os 60. Pesar no mínimo 50 quilogramas, estar descansado e alimentado. Diferente de quando a gente vai tirar sangue para fazer exame, para doar sangue nós temos que estar bem alimentado. Quando nós vamos tirar sangue para fazer um exame, geralmente a gente está de jejum, né? E às vezes a pessoa vai doar sangue e acredita que precisa estar em jejum também. Pelo contrário, precisa estar bem alimentado, bem descansado, porque senão vai passar mal, né? A gente tira mais ou menos meio litro a 1 litro de sangue. Então, pode passar mal. Então, precisa estar bem alimentado e descansado. O que deve evitar é ter uma alimentação muito gordurosa antes, tá? Pelo menos no dia da doação, pegar um pouco leve na gordura, tá? Comer uma costelinha de porco e aí vai doar sangue, né? Não dá, né? Então, assim, dá uma maneirada
na costelinha e deixa a costelinha para depois do sangue, tá? Aí existem alguns impedimentos. Em qual momento eu não posso doar sangue, né? Então, existem impedimentos temporários e existe, pessoal, alguns impedimentos, infelizmente, negativos, definitivos. Então, se a pessoa tiver qualquer uma dessas doenças aqui, ó, ela nunca vai poder doar sangue. São impedidos definitivamente de doar, tá? Nossa, professor, verdade, verdade. Tem algumas doenças que são graves, né? E aí não posso doar. Então, nós temos aí, ó. Vamos começar com os impedimentos temporários. Estar com gripe, diarreia, conjuntivite, esperar 7 dias. Não posso estar grávida, não posso estar amamentando. Ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica. Ter feito alguma tatuagem ou piercing, ó, tem que esperar 12 meses, 1 ano para doar. Estar em situações em quais há o maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como não usar preservativo, como parceiros ou desconhecidos, aguardar 1 ano, né? Então, assim, às vezes a pessoa, o jovem, o adolescente, né? Às vezes não, né? Acaba se usando do corpo para sentir alguns prazeres, e aí acaba tendo relação sexual com um hoje, semana que vem outro, mês que vem outro, e não usa preservativo. Então, que é a camisinha, pode pegar alguma DST, né? O que é uma DST? É uma doença que pega através do sexo. Então, é muito perigoso, né? Então, nós não podemos. Tem que estar tudo certinho com a nossa saúde, né? Nós temos que usar o nosso corpo de forma, pessoal, boa para nós, né? Então, o nosso corpo, ele é algo precioso, né? Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar que é algo que nós devemos tomar muito cuidado, porque é a nossa vida, o nosso corpo. Então, nós estamos vivendo aí um momento de um vírus que totalmente rápida a propagação, né? Que nós podemos pegar, assim, muito rápida. Então, nós estamos se cuidando, nós não estamos indo para a escola, nós não vamos ficar saindo de casa para brincar na rua com os amigos. Então, a gente tem que diminuir o contato com as pessoas, porque é um vírus que passa de pessoa para pessoa. Eu preciso me alimentar muito bem, porque faz bem para minha saúde. Eu preciso fazer um tipo de atividade física, porque faz bem para minha saúde, né? Então, eu vou fazer uma tatuagem, vou colocar um piercing? Posso? Pode, né? Cada um, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não tem problema. Só que fazer num lugar que te dá uma segurança, onde os aparelhos são esterilizados, e as agulhas são descartáveis, né? Então, assim, nós temos que tomar um certo cuidado quando a gente vai fazer alguma coisa no nosso corpo, né? E possa trazer algum prejuízo para a gente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Bebida alcoólica, o cigarro, as drogas, são toxinas para nós, né? Então, pode acontecer, né, de alguém da família estar usando. Eu não tô querendo dizer assim, nossa, não é isso, né? Às vezes é um vício, às vezes a pessoa gosta. Quem sou eu para, né, falar alguma coisa? Mas todas essas coisas prejudicam o nosso corpo, né? Prejudica a nossa saúde. E na hora de uma doação de sangue, nós temos que tomar bastante cuidado com a nossa saúde e ser o que fala lá no finalzinho. Na hora da entrevista, nós temos que dizer a verdade, sempre, tá? Então, você quer falar alguma coisa? Alguém ligou o microfone? Estar com anemia, pressão alta ou pressão baixa, aumento dos batimentos cardíacos. Ficar nervoso não vai ajudar em nada, tá? Então, tem que manter o batimento cardíaco, respirar fundo. Estar com febre, não pode. Aguardar 4 semanas depois de tomar uma vacina, né? Ou algumas horas, dependendo da vacina. Dengue não pode, tem que esperar 1 mês. Ó,
Rubéola, cachumba, catapora, tem que esperar 3 semanas. 5 dias, para quem tomou aspirina, não pode, porque a aspirina afina o sangue, né? 6 meses a 1 ano, caso tenha feito alguma cirurgia, tá? Nossa, tem um monte de coisa aqui. Deixa eu ver. Quem tá falando aqui no... Alguma pergunta no chat? Tem bastante coisa aqui. Não, Sora. Não. Não? Tudo falação. Tudo ET brigando com o pessoal, ô Sora. E seus boca aberta? É tudo sem vergonha. Tá bom. Tudo bem nos impedimentos temporários? Ok? Alguma dúvida? Agora tem os impedimentos definitivos. Se eu for testado HIV, né? Isso aqui é a AIDS, é uma DST grave, e aí eu não posso doar. Isso aqui não tem cura. Ter tido hepatite após 10 anos, malária, doença de Chagas, enxerto, algum tipo de câncer, problemas graves de pulmão, coração, rim, fígado, ter problema na coagulação do sangue, ser diabético, ter tido tuberculose, elefantíase, hanseníase, leishmaniose. Tem um monte de doença aqui que vocês não sabem o que é, mas nós vamos aprender esse ano, tá? Então, existem algumas doenças aqui que são graves. E essas doenças são doenças que não saem no seu corpo nunca mais, né? Você melhora, tem tratamento, mas o vírus fica dentro do teu corpo. E aí, quando você doa sangue, você pode passar isso para uma outra pessoa. A elefantíase, por exemplo, é um protozoário. Esse protozoário fica dentro de você. E aí, você doa sangue, o protozoário vai para outra pessoa, infecta outra pessoa, né? O único aqui que não é doença é o uso de drogas injetáveis, né? Principalmente heroína. Tem pessoas que se drogam e compartilham agulhas, né? Injeto heroína no meu e aí no meu braço, no outro, todo mundo usa a mesma agulha. E se tiver alguém contaminado, contamina todo mundo, tá? E aí os intervalos. Homens podem doar sangue 4 vezes no ano, mas tem que dar um intervalo de 2 meses cada vez que ele for doar. Então, eu não posso doar sangue esse mês e mês que vem? Não, não posso. Preciso esperar. Por que eu tenho que esperar? Porque a minha medula precisa produzir células sanguíneas, senão vai fazer falta para mim. E as mulheres podem doar como? 3 doações por ano, de 90 a 90 dias. Tudo bem? Quem levantou a mão pode abrir o microfone aí e falar. Sora, se uma pessoa mente na entrevista, mente alguma coisa, eles fazem um teste antes de enviar o sangue para ter certeza ou não? Sim, muitas coisas, Stella, são feitas testes naquele sangue, principalmente quando é a primeira vez que a pessoa vai doar, né? Mas algumas coisas não dá para ver no exame tudo, senão vai análise no exame todo e aí não sobra nada para doar, né? Então, aqui, ó, no final tem 2 frases, as últimas 2 são importantíssimas, ó. Honestidade também salva vidas. Ao doar sangue, seja sincero na entrevista. Então, pessoal, nós temos que usar de sinceridade na hora da entrevista. É importantíssimo. Nós nunca vamos saber se um dia vamos precisar ou não, né? De receber o sangue, né? Eu não sei se vocês já receberam sangue alguma vez, se vocês precisaram desse recurso, né, da medicina, mas a gente nunca espera necessitar de receber sangue, principalmente de um desconhecido, né? Principalmente de uma pessoa que você não conhece, vem do banco de sangue, mas você nem sabe quem é, né? Vocês sabem que o Pietro é prematuro, né? Nasceu muito antes do tempo, nos 3 meses que ele ficou na UTI, ele recebeu 10 bolsas de sangue, né? Então, assim, e eu não pude doar sangue para o meu filho, porque eu sou do sangue do tipo B.
E ele é O. Então, eu não pude doar sangue para ele, nenhuma vez. E todo o sangue que ele recebeu foi de pessoas que eu nem conheço. E nunca vou conhecer pessoas que doaram, né, que foram voluntárias e que doaram sangue para ele. Então, assim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Por isso que nós temos que ter o hábito, e eu não tinha o hábito de doar sangue, né? Embora eu sei que é importante e tudo mais, eu não tinha tanto hábito. Porque eu nunca, né, assim, nossa, tanta gente doa, a gente fica naquela, né? E aí, quando ele precisou e eu não pude fazer nada por ele, eu me senti tão, assim, mal, porque, nossa, meu filho, e eu não posso, eu dependo de outras pessoas para salvar a vida dele, né? E eu posso salvar outras crianças, né? Eu posso salvar outras pessoas que talvez os pais também não podem salvar, né? Ou um adulto, que seja, quantas pessoas, né, podem precisar aí. E a gente não tem muito essa noção depois que a gente está do outro lado, né? Que a gente vira aquele que precisa, e aí a gente tem uma ideia do quanto importante é as pessoas, né, ter esse hábito de doar o sangue, né? Então, eu vou lançar um desafio aí para terminar, para vocês criarem aí panfletos de doação de sangue, né? Instigar pessoas, né, a querer doar sangue voluntariamente. Então, assim, panfletos não pode ter muitas informações, tem que ser colorido, chamativo, poucas informações, para que a pessoa pare para ler. E aí, como nós não estamos na escola, posta ele nos meus e posta no meu Instagram. Né? É obrigatório? Não é obrigatório, é uma campanha, né? Não E vai valer quem não nada. tem Instagram, senhora? Pode mandar Só na Agenda chora. Edu que eu posto, tá? Se tá, você que quiser fazer, Tem que ser pode em fazer. sulfite ou pode ser na folha de caderno? Faz na folha de sulfite, quem tiver, que fica mais bonitinho. Pega uma meia folha de sulfite e faz para ele ficar pequenininho, como se fosse um panfletinho, tá? Não precisa fazer numa folha de sulfite, faz numa meia. Quem não tiver e quiser fazer mesmo assim, pode fazer na folha do caderno, tá bom? Então é isso, já deu o horário. Até amanhã, se Deus quiser. Passou. Boa tarde para vocês. Manda beijo para os meninos, para as meninas. Até Ai, me amanhã, apaixonei. galera. Até mais. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Amém, você também. Tchau. Até mais.